Bom, muito boa tarde a todos. Para mim é um prazer poder dividir aqui alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre aspectos relacionados a crimes digitais. Quando eu tive a oportunidade de discutir a temática que eu ia abordar nesse painel, eu percebi que existiam tantos temas interessantes para abordar, que eu resolvi trazer três reflexões em especial para que a gente possa sair daqui com algumas proposições de melhora e de pensar a segurança pública dentro de um aspecto, inclusive, que contemple os direitos humanos. Eu queria agradecer à doutora Raquel Galinatti pelo convite e a toda a organização. Eu queria começar a discutir com os senhores a lógica de que talvez hoje tenhamos que construir um conceito de cidadania digital. É muito fácil entender, e quem estudou direito aprendeu em direito constitucional, em direito civil, que nós temos uma personalidade, e essa personalidade é protegida pela lei, é protegida pela Constituição, que inclusive diz que se viermos a sofrer danos, inclusive de natureza moral, nós podemos ser indenizados. E dentro dessa lógica, nós podemos facilmente identificar uma honra subjetiva e uma honra objetiva. E, bom, os senhores são também especialistas em direito penal, isso está muito claro, isso é mais do que conhecido, os conceitos que são muito debatidos pela doutrina, pela jurisprudência em casos concretos. Até o momento que chegamos a encontrar casos como esses, em que uma administradora de grupo de WhatsApp é condenada por não coibir bullying, que é uma situação que é bastante interessante, porque se de um lado, em termos de responsabilidade civil, se discute que provedores de serviços de internet não são obrigados a fazer análise prévia de conteúdos, talvez discussões dentro de um grupo, de uma rede social, de uma comunidade, passe a ter regras diferentes. E o caso de baixo, que para mim é o mais peculiar de todos, que é um jogador de World of Warcraft ser indenizado por danos à sua imagem virtual. Todo mundo sabe que quando nos projetamos no mundo virtual, muitas vezes, especialmente falando em games, nós não colocamos lá o Yuri Sayone, jogador de World of Warcraft. É sempre o Zezinho, o XPTO e um perfil. Então, se é muito fácil a gente entender que a nossa honra subjetiva, a nossa reputação individual, ou seja, aquela boa imagem que é associada à nossa pessoa física individual, ela pode ser abalada, mas o que é um avatar para o direito? Um avatar pode sofrer dano moral? Bom, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sim. O avatar é uma projeção dos direitos da personalidade, ou, na verdade, ele tem que ser alguma coisa associada a um direito de marca, talvez? E nessa lógica, se de fato o avatar ele é protegido, ele pode ser vítima de crime contra a honra? Bom, pessoas jurídicas podem ser vítimas de crime contra a honra, embora ainda exista alguma controvérsia jurisprudencial, há magistrados que entendem que sim, outros que não, mas de uma certa maneira há uma consolidação no sentido de ser possível a difamação ser praticada contra uma pessoa jurídica, mas e contra uma entidade que muitas vezes nós não sabemos a quem ela pertence. E olha que situação interessante. A Agente de Saúde de Minas Gerais é notificada pelo Ministério Público após excluir lavradora de grupos de WhatsApp. Esse é um caso de atuação de uma agência de cumprimento? Existe, de fato, crimes associados a esse tipo de situação? Que tipo de dano que essa lavradora ela sofreu após ter sido excluído de um grupo de WhatsApp, não obstante os motivos da exclusão? Vamos deixar esse ponto de lado e olhar o leading case da Corte Constitucional da Alemanha de reconhecer a transmissibilidade da herança digital. Existe sonegação de herança agora digital? Se o herdeiro nas primeiras declarações não incluir a herança digital, ele pode ser, o inventariante, perdão, ele pode ser destituído da inventariança?
Quais conceitos nós estamos criando no direito e na legislação que suportam a construção desse tipo de personalidade? E veja, eu quis começar com premissas de notícias, porque é muito mais fácil eu começar de alguma coisa que a gente possa constatar, do que eu ter que chegar aqui e dizer que existe uma teoria de um alemão, de um chinês, de um japonês, que disse que existe um direito associado a alguma cláusula talvez não escrita. Então, de fato, assim, a justiça se antecipou e reconheceu isso como direito. E obviamente, para cada aspecto da nossa vida em sociedade, existe um crime associado. Quais são os crimes associados a esse tipo de situação e qual o papel das agências de cumprimento no combate a esse tipo de crime? Daí, então, chegamos a pensar que, será que, então, devemos discutir um conceito de política de segurança digital? Porque patrulhamento ostensivo todo mundo entende. Proteção do patrimônio físico, todo mundo entende. Mas qual é o papel do Estado na proteção do patrimônio virtual? Mais adiante, eu vou mencionar, mas eu vou acabar antecipando, o caso da Uber, que sofreu um ransomware por 2 vezes e fez o pagamento do resgate. Depois que o caso veio a público, o CEO da Uber caiu, a Uber acabou fazendo um acordo e pagou uma multa, porque, embora os Estados Unidos não tenham uma lei nacional de privacidade, alguns estados têm leis bastante restritivas, como o caso da Califórnia, mas o caso da Uber é bastante particular, e vai muito ao encontro da nota que saiu no jornal relacionada a uma expectativa já de receita em multas da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda nem está funcionando, que é o seguinte: não parece para os senhores que o Estado está terceirizando aspectos de segurança, de proteção de dados e no mundo virtual para os particulares? A gente consegue pensar, e eu não estou aqui necessariamente fazendo uma afirmação categórica, mas a gente consegue pensar no papel do Estado como o Estado policial dentro do mundo virtual. Eu estou falando isso porque a resposta, a crítica que foi feita à conduta do Google, a posteriori, é muito fácil dizer: veja, você negociar com criminosos não é uma conduta esperada de uma companhia. Ok, mas qual é a consequência de eu levantar a mão e falar: fui vítima de um crime cibernético, e não importa qual foi a tecnologia utilizada? Porque, assim como acontece no crime comum, os criminosos são muito mais astutos do que o Estado, do que os cidadãos. Então, eles sempre vão desenvolver abordagens novas, tecnologias novas, para conseguir aplicar golpes ainda mais efetivos. E, nesse caso, mesmo que eu gaste muito dinheiro investido em segurança patrimonial ou cibernética, eu sempre vou estar sujeito a ser vítima de um crime. Mas a pergunta que a gente tem que responder, e em linha, inclusive, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, é: qual é a postura do Estado quando eu levantar a mão e falar: eu fui vítima de um crime cibernético? Ele fala: vem aqui, então, assinar um cheque, porque você tem uma responsabilidade objetiva de evitar vazamento de dados, e você não conseguiu, mesmo com todo o investimento em segurança que você teve? É esse tipo de questão que a gente tem que pensar. Então, eu falei um pouco da questão personalíssima e individual, agora já partindo para um aspecto corporativo, mas que também afeta o indivíduo, e nenhum dos 2 pontos que eu trouxe, a gente conseguiu achar de maneira concreta qual foi o papel do Estado na solução desse tipo de situação. O melhor que a gente viu foi uma intimação do Ministério Público para que a pessoa explique por que a outra foi excluída de um grupo de WhatsApp. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, e eu tenho certeza que a resposta a essa pergunta me parece que é não. O direito penal brasileiro não está preparado para resolver conflitos dessa natureza, e eu também acho que ele não é capaz de oferecer proteção suficiente, mesmo relacionado àquilo que já está tipificado na atualidade. Por exemplo, eu mencionei os crimes contra a honra. A gente consegue pensar em algumas situações, a gente já vê vários casos, acredito que se fôssemos fazer uma estatística de queixas-crime, a grande maioria se dá em razão de práticas ocorridas na internet, né? Acho que todo mundo vai facilmente reconhecer isso. Mas e dentro dessa nova realidade, dessa nova perspectiva de crimes praticados contra essas projeções anômalas da personalidade, como avatares e outras coisas que a gente ainda talvez não tenha se deparado ainda, mas vai se deparar. Se essas projeções anômalas da personalidade podem sofrer dano moral, elas também podem ser vítimas de crime, em tese, não é?
Mas se a gente avançar e for parar para pensar naquilo que nós já temos feito, que seria de mais moderno em termos de legislação, o crime de invasão de dispositivo informático alheio, previsto na Lei Carolina Dickmann, e mais em especial, a figura mais grave, que é a qualificada quando você consegue invadir e obter dados de cunho privado, segredos comerciais. Vocês pararam para perceber que a gente está falando de crime de menor potencial ofensivo, não é? E um dado interessante que a gente tem que avaliar em termos de política de segurança é que, durante todo o tempo, a gente só ouve estatísticas de incremento de crimes. Por outro lado, a gente ouve mais movimentos de digitalização da vida das pessoas, internet das coisas, 5G, não preciso ser repetitivo, vocês já ouviram muito sobre isso hoje e já leram bastante também ao longo dos últimos anos. E o melhor que a gente consegue fazer é ter, numa situação grave, uma pena máxima de 2 anos. Mas é claro que os crimes praticados por meio digital, eles não ocorrem apenas aqui no ambiente próximo, né, como acontece com roubo e com furto, que você precisa ter uma proximidade entre vítima e autor, ou pelo menos da vítima e o bem. Nos crimes digitais você pode trabalhar à distância, você pode trabalhar de maneira remota. E qual é a particularidade que nós enfrentamos quando nós temos esse tipo de combinação de pena para casos dessa natureza? Não são crimes passíveis de extradição pelo Brasil. A moral da história? O Brasil é o paraíso dos hackers. Quem quiser invadir, lógico, tem outras situações que podem ensejar causa de aumento, mas considerando a hipótese que é qualificada do parágrafo 3º, se você vier para o Brasil e você não tiver praticado nenhum ato de execução no Brasil a fim de atrair a lei brasileira, você não vai ser extraditado, porque o Brasil não extradita ninguém por crime de menor potencial ofensivo. Então, respondendo à segunda pergunta, o que nós já temos oferece uma proteção suficiente? Acho que todos já acharam a resposta, e a resposta efetivamente é não. Então, embora tenhamos uma legislação que descreve de maneira abrangente, mas me parece adequada à necessidade de tipificar essas hipóteses de invasão e as suas consequências e as suas circunstâncias, mas ela é muito insuficiente na proteção de uma sociedade que é cada vez mais digital. Agora, tem cerca de 2, 3 semanas, eu tive que me envolver num caso de uma fraude digital chamada Man in the Middle. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de fraude. É uma fraude em que alguém invade um dispositivo, normalmente uma caixa de e-mail, e consegue reproduzir conversas por meio de personagens fake. Então, se você tinha uma conversa entre 2 pessoas, agora você tem um intermediário no meio dessa conversa que se faz passar hora por um, hora por outro. E nessa brincadeira ele conseguiu desviar um pagamento de uma compra internacional de valores que iam para o banco na Escócia para um banco na Espanha. Aí eu pergunto para os senhores, qual é a chance da Polícia Civil, eu não vou dizer qual é o estado para que ninguém se sinta constrangido com o que eu vou colocar, mas a verdade é qual a chance da Polícia Civil satisfatoriamente descobrir a autoria desse caso ou minimamente recuperar os valores que foram desviados. Até você conseguir um pedido de auxílio, e as informações que a gente tem é que essa conta de esse servidor de e-mail foi acessado por um VPN da Nigéria. Ou seja, a gente nem sabe, nem tem ideia da localização desse hacker. Pode ser uma fraude de 10 mil, pode ser uma fraude de 5 milhões. E continuamos na mesma página. Não temos meios suficientes para poder combater esse tipo de criminalidade. O caso do Uber, que eu mencionei para os senhores, mas tem vários outros iguais. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns casos de vazamento de dados relevantes, como na Netshoes e outros. E o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Distrito Federal, ele é bastante atuante com relação a esse tipo de situação, até por conta de uma questão privilegiada de legislação processual, já que esses crimes, esses vazamentos atingem diversos consumidores situados em todo o país, acaba sendo o Distrito Federal o foro para análise desse tipo de situação e acaba vendo a celebração de muitos acordos. Mas ainda assim não adianta celebrar acordo, não adianta negociar multa de dano moral coletivo, quando na verdade
a gente está diante de uma situação de total insegurança. A gente não tem a tranquilidade de que, ao ter uma pessoa praticando um crime por meio digital, rapidamente a gente vai conseguir ter uma resposta. E essa lógica bilateral de que você só tem as partes envolvidas, o consumidor e o provedor de serviço, já que a relação ali é muito próxima e a internet é um mundo totalmente digital, a gente não circula, a gente não é assaltado no meio da internet, acaba afastando um pouco a importância do papel do Estado no desenvolvimento de talvez de uma política de segurança pública digital, de ações preventivas. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que refletir. E o terceiro grande ponto que eu queria trazer, e eu acho que o avanço legislativo foi bastante importante, e aqui mais num aspecto que eu vejo pedagógico que a legislação trouxe, aí falando também não só como advogado que pratica direito criminal, mas também um advogado que tem uma prática de compliance. Eu vejo isso nos treinamentos que eu dou para os meus clientes e como isso mudou em termos de comportamento, que foi a tipificação dessas condutas de repassar conteúdo íntimo sem autorização da pessoa que foi filmada. E tem um aspecto aqui que eu acho bastante interessante e pedagógico, é que esse tipo de situação ele acaba fazendo a mulher ser vitimada pelo menos por 2 vezes. Da primeira vez, quando ela é vitimada, com a divulgação, ninguém tem a ver com o que acontece na vida íntima de ninguém está praticando nenhum ato ilícito, e ninguém tem o direito de expor a intimidade de outra pessoa de maneira forçada. Mas o problema é que quando esses casos acontecem, eles nunca acontecem só com o repasse do vídeo, eles acontecem com o repasse do vídeo, mais o print da rede social, mais informações da família, dos filhos, do emprego, e a mulher então é vitimada pela segunda vez, porque obviamente a empresa não quer ninguém que gere qualquer tipo de atenção fora do propósito do negócio. Em muitos casos desse tipo de mulheres vitimadas, as empresas também acabam demitindo a mulher que é vítima. Eu acho que em termos de segurança e política de proteção à mulher, eu acho excepcionalmente positiva a legislação, embora eu ainda não tenha visto muitos casos em curso relativamente à aplicação desse crime, mas eu acho que a simples tipificação, por incrível que pareça, falar isso no Brasil parece isso até um pouco fantasioso, mas tão somente pela criminalização desse tipo de conduta, a minha percepção é de que o fluxo de transferência de dados desse ponto já diminuiu bastante, e considerando que muitas pessoas usam dispositivos de propriedade dos seus empregadores, isso é bastante comum também, isso facilita a fiscalização pelo próprio empregador e, de uma maneira geral, acaba coibindo a prática do crime, mesmo que seja numa situação em que o Estado só pode reagir se a vítima for lá e fizer a declaração dizendo que está sendo vítima desse tipo de crime. Então, é uma situação interessante em que a tipificação associada a ação dos empregadores, considerando o nível de inserção da tecnologia na vida profissional / pessoal, fez com que consigamos ter uma efetividade na redução desse tipo de casos, ainda que eu não tenha visto ainda nenhuma estatística oficial com relação à quantidade de registros dessa natureza. Aqui tem outras questões desse tipo de crime. Olha que interessante, o próprio Facebook, mesmo sem ter uma grande obrigação legal, pelo menos na legislação brasileira, fez uma declaração dizendo que eles têm empreendido ações para tentar identificar e reportar situações de pornovingança. Eu acho que isso reforça o que eu expliquei, dizendo que esse tipo de crime relacionado a comportamento digital, ele acaba tendo como grandes combatentes os próprios provedores, e os empregadores e a sociedade como um todo. Igualmente, outros fatos públicos, eu vou deixar à disposição a apresentação para quem queira ler depois com calma. E o que é interessante é que esse é um problema que não ataca apenas a sociedade brasileira, os Estados Unidos também enfrentam esse tipo de situação, e o legal é que nos Estados Unidos não existe uma lei federal criminalizando a pornovingança, mas existem vários
estados que tipificam, né, esse tipo de conduta. Então, obviamente, existe a preocupação com relação aos provedores de acesso. Vocês podem ver que pela seção 230 do Communications Decency Act, limita a responsabilidade dos intermediários, mas quando o assunto é pornografia infantil, essa é uma obrigação que ela não pode ser afastada nem derrogada de nenhum ator social. São esses os pontos que eu queria trazer de reflexão. Eu sei que o tempo é bastante curto, então eu tentei ser bastante conciso nas minhas colocações. Eu fico totalmente à disposição, caso vocês queiram aprofundar algum dos temas que eu levantei ou trazer outros temas para debate. E agradecer mais uma vez que foi um grande prazer estar aqui e, enfim, só posso agradecer mesmo e deixar meu muito obrigado.